vamos lá, continuando aqui com a garantia do salário mínimo, aqueles que percebem remuneração variável, como, por exemplo, as pessoas que ganham comissão. A Constituição, ela garante que, pelo menos, o salário mínimo tem que estar resguardado a essas pessoas, uma vez que a remuneração delas é variável. Então, se não houvesse essa determinação de se pagar pelo menos o salário mínimo todos os meses, essas pessoas elas ficariam prejudicadas. Imagine, por exemplo, nessa crise, uma pessoa que está trabalhando com vendas. A sua remuneração, consequentemente, cai, e cai consideravelmente, né? Então, em razão disso, a Constituição lhes garantiu pelo menos o salário mínimo. 13º salário, 13º ou gratificação natalina, né, como a gente vê muito na legislação trabalhista, ele vai ser garantido com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Aqui, você tem que ter cuidado com essa palavrinha aqui, integral. Por quê? Nas provas de concurso, eles trocam isso por proporcional. Uma vez que a sua mente, ela vai puxar o que a gente costuma pensar que o 13º é sempre proporcional ao número de meses trabalhados. Ok, o 13º, o pagamento dele realmente é proporcional ao número de meses que você trabalhou. Mas veja, o pagamento. Agora, a base de cálculo, a base não. A base é a remuneração integral do trabalhador, conforme vai, né, dizer a legislação trabalhista. Mas aqui vamos imaginar que o determinado trabalhador, ele receba todos os meses, durante um período de 1 ano, R$ 3.000. Esse trabalhador, ele vai ter o seu 13º calculado com base em R$ 3.000. A base de cálculo é a remuneração integral. Ô, Gláucia, mas esse trabalhador, ele trabalhou apenas 6 meses. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1/12 de 3.000, que é a base de cálculo. Mas o pagamento vai corresponder a metade deste valor. Por quê? Porque nessa proporção de 1/12, né, eu tenho que 6/12 de 3.000, onde 1, na minha, né, proporção, ele corresponde ao número de meses trabalhados. Como ali eu trabalhei 6 meses, então são 6/12 de 3.000. Eu vou receber metade daquele valor, né, da minha remuneração integral a título de 13º. Então, cuidado com a diferença entre o pagamento, que pode sim ser proporcional, e a base de cálculo, que essa não. O valor é sempre a remuneração integral ou o valor da aposentadoria. Adicional noturno. A Constituição, ela garante ao trabalhador uma remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno. Gláucia, ela vai falar sobre o percentual, sobre a forma de cálculo, sobre a hora ser reduzida. Não. A Constituição, ela não entra no mérito da forma de se calcular o adicional noturno. Ela simplesmente garante aos trabalhadores que trabalham em período noturno que eles terão uma hora de trabalho superior, o valor dela superior a daqueles que trabalham em horário regular, em horário diurno. Isso aqui, gente, é para desestimular o trabalho noturno, para tornar mais caro para o empregador e que ele não fique, né, colocando pessoas para trabalhar durante a noite, uma vez que, para o indivíduo, para o ser humano, a noite é horário de descanso. Mas tem atividades que não tem como, elas precisam ser desempenhadas, inclusive, durante as noites. Neste caso, o trabalhador tem uma remuneração superior. Retenção dolosa de salário como crime. Isso aqui é sério, mas é sério demais da conta. E o empregador que ele retém o salário do seu empregado, ele comete um crime de retenção dolosa de
salário. Então, isso aqui é conduta criminal. A gente vai ter ação penal pública incondicionada. O Ministério Público vai entrar com uma ação contra aquele empregador para que ele responda pela retenção dolosa dos salários de seus trabalhadores. Repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado, ele é bastante cobrado em prova por causa da parte final do inciso. Ele vai dizer o seguinte, que o trabalhador urbano e rural, ele tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, observe, ele nos diz que é preferencialmente. Então, tem que ter folga no domingo? Não é isso que a Constituição está falando. Inclusive, a gente tem inúmeras atividades que têm que ser desempenhadas aos domingos, né? Porque, por exemplo, o pessoal da saúde, eu não posso virar para o paciente e falar com ele, ô querido, tá aqui o comprimidinho, né? Tá ali o soro, toma aí, tá aqui a hora que você tem que tomar, que eu tô indo embora, porque eu tenho direito, né, ao descanso remunerado nos domingos. Então, o que a prova vai fazer? Eles trocam a palavra preferencial por obrigatório. Então, eles dizem obrigatoriamente aos domingos. Então, se isso fosse uma verdade, a gente não tinha, né, farmácias abertas, hospitais funcionando, transporte público funcionando, né, a gente não poderia ter padaria, a gente ia ter quase que fazer um estoque, né, no sábado, para caso acontecesse alguma coisa, porque no domingo nenhum trabalhador poderia desempenhar suas atividades regulares. Está errado. É preferencial. Tanto isso aqui é uma verdade que, por exemplo, a categoria comercial, né, ela tem, por definição em convenção coletiva de trabalho, que pelo menos um domingo do mês o trabalhador tem direito à folga. Aí é diferente, né? Então vai fazer o quê? Um regime de escala. Cumpre o que a Constituição falou. Preferencialmente aos domingos. Então, cuidado para que eles não troquem por obrigatoriamente aos domingos. PLR. O que é a PLR? Participação nos lucros e resultados. A Constituição assegura isso como um direito para o trabalhador, mas ele é estabelecido na forma da lei. Então, hoje, os empregadores, eles podem ou não conceder a PLR, dividir com os seus trabalhadores os resultados que a empresa obteve. Mas para a Constituição, é um direito que o trabalhador tem desvinculado da remuneração dele. Então, isso aqui é importante que você se lembre. Eu não tenho direito à participação dos lucros e resultados vinculada à minha remuneração. A empresa ela vai delimitar, com base naquilo que a lei dispõe, como será feita a distribuição desses lucros e resultados. Então, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Salário família. O salário família, hoje regulamentado pela lei previdenciária, a Constituição ela só diz o seguinte, que ele é pago em razão do dependente de um trabalhador de baixa renda. Então, você tem que lembrar, o dependente tem que existir e o trabalhador ele tem que ser de baixa renda. Quem define o que é baixa renda é justamente a legislação, como eu disse, previdenciária, não é a Constituição da República. Então, só para que você compreenda, né, como que é feita a situação, como que eu posso receber ou quando posso receber o salário família. Quando eu tenho dependentes até 14 anos e eu seja um trabalhador de baixa renda, conforme o limite de renda que a lei previdenciária estabelecer. Então, para cada um dos meus dependentes, eu recebo um valor em torno de 40 e poucos reais por cada dependente menor de 14 anos, ok? Então, não é para qualquer trabalhador, é só para o trabalhador de baixa renda e é em razão dos seus dependentes. Vamos lá. Jornada normal de trabalho. Observe que aqui a gente tem a palavrinha normal.
Posso ter outras jornadas? Claro, e elas serão estabelecidas, né, principalmente através de acordos e convenções coletivas, né? Então, é possível sim que a gente tenha outras jornadas de trabalho, como, por exemplo, jornada 12 por 36. É uma jornada lícita e permitida pela legislação trabalhista. Por isso que a Constituição, ela nos diz que essa é a duração normal de uma jornada de trabalho. Qual que é a duração? 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa é a duração normal de uma jornada de trabalho. É possível que haja compensação de horário e também redução de jornada, mas apenas por meio de acordo ou convenção coletiva, ou seja, mediante a participação obrigatória dos sindicatos. Turnos ininterruptos de revezamento também vai dizer respeito a uma jornada de trabalho. As pessoas que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, elas têm jornadas de 6 horas. Porém, essa jornada ela pode ser alterada por meio de negociação coletiva. É o caso, por exemplo, da jornada 12 por 36, em que se configura um turno ininterrupto de revezamento, né? E aí a gente tem a possibilidade de negociação coletiva estabelecer essa jornada diferente. Então, lembre-se dessa parte final, porque as provas costumam dizer que, em havendo turno ininterrupto de revezamento, a jornada obrigatoriamente será de 6 horas. É possível colocar uma jornada distinta através de uma negociação coletiva. Horas extras. As horas extras, elas são remuneradas com, no mínimo, 50% da hora normal. Então, querida, aqui você tem que ter atenção ao fato de ele dizer no mínimo 50%. Gláucia, significa então que a minha empresa ela pode estabelecer a título de hora extra 100%? Claro. 75%? Com certeza. Agora, eu posso reduzir o valor da hora extra? Não. Menos de 50%, sem chance. Não tem hora extra a ser prestada, porque não pode menos do que 50% do valor da hora normal. Férias. As férias, elas serão anuais, então existe, né, uma periodicidade das férias, e essas férias no Brasil, elas têm a característica de serem anuais. E você tem direito a uma remuneração a mais para você gozar das férias com a sua família. Pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Glaucia, existem categorias, por exemplo, que determinam 2/3. Tem problema? Nenhum, porque a Constituição está dizendo pelo menos. Então, no mínimo, querido, 1/3. Mas se a sua categoria, por exemplo, numa convenção coletiva, ela diz lá, vamos colocar um absurdo aqui, 3 vezes o valor do salário, não pode. Né? Ou melhor, por que não pode? Pode sim. Por quê? Porque não está desrespeitando o mínimo. É tão absurdo 3 vezes que eu até pensei aqui, né? Não, mas pode sim. Tem problema não. Se a sua categoria tem essa característica, não há qualquer impedimento. O que não pode ter é um valor inferior a 1/3 do seu salário. Licença maternidade e licença paternidade. Com relação à licença maternidade, eu quero que você tenha muita atenção. Por quê? Porque muita gente tem dito que alterou para 180 dias. A Constituição ainda não sofreu alteração. Existem várias categorias e as empresas que se vinculam a uma empresa cidadã, que é um programa do governo, elas podem conceder 180, mas você está fazendo uma prova de direito constitucional. E pela letra da Constituição, você tem licença maternidade com duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego, ou seja, ela tem garantia de emprego, e sem prejuízo do salário. Isso aqui é algo que a legislação previdenciária vai estabelecer. O salário maternidade, ele corresponde à totalidade do salário da empregada. Então, quando eu estou em licença maternidade, eu sou uma empregada com vínculo empregatício, eu vou receber o valor
integral do meu salário, porque não pode haver prejuízo do salário enquanto eu estiver em gozo da licença. E a licença paternidade, para a gente encerrar esse bloco, ela vai ser, né, definida na lei. Então, a forma de se conceder, o tempo que se concede, tudo isso é definido em lei e não na Constituição. Glaucia, agora são 20 dias para todo mundo? Não, só são 20 dias para as empresas que se vinculam ao programa Empresa Cidadã. Aí sim, esses trabalhadores têm direito a 20 dias, né, corridos de licença paternidade. Caso contrário, o prazo pela lei, não é pela Constituição, 5 dias. Sua prova não pode mencionar prazo se ela disser conforme o texto da Constituição, porque o texto nos diz que quem fixará, né, as regras sobre a licença paternidade é a lei. No próximo bloco, nós continuamos com o artigo 7º, caminhando para o final deste artigo. Até o próximo bloco.